Bom dia, mais uma vez meditando na palavra de Deus, me deparei aqui com dois versículos em Jeremias capítulo 51, versículos 52 e 53, falando sobre o juízo de Deus sobre Babilônia, um grande império, talvez o principal império que dominou sobre Israel e sobre todas as nações da época. Essa é a grande diferença entre um império e um reino. Um reino tem um domínio limitado, num espaço limitado, porém o império é o desejo maligno plantado por Satanás no coração de alguns reis de dominar sobre todos os demais reinos. Quando então vários reinos eram dominados por um determinado reino, isso era chamado império. Nós tivemos já 6 impérios, segundo a palavra de Deus. E vamos ter um 7º, que seria o do anticristo. O primeiro império foi a Síria, o segundo foi Babilônia, o terceiro foi a Média, o quarto foi a Pérsia, o quinto foi a Grécia, o sexto foi o Império Romano. E biblicamente falando, nós teremos agora um 7º império, antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Paulo nos alerta em 1ª, 2ª Tessalonicenses que Jesus não voltará enquanto não se revelar o iníquo, não se revelar o anticristo. Então esse último império ainda vai se manifestar. Talvez já está até se mobilizando para se manifestar no último tempo, antes da segunda vinda de Cristo. Mas, profeticamente falando, simbolicamente falando, Babilônia representa todos eles, todos os demais impérios. Então, quando há essa uniformização que se tentou ali em Babel, onde o Senhor confundiu as línguas para que o propósito de unificação, de uniformização daquele império não se concretizou. Então, nesse sentido, Babilônia representa todos os demais impérios, ou todos os demais domínios satânicos. Quando o império está no poder, ele impõe uma linguagem única, ele impõe uma uniformização de maneiras e até de linguística, de fala. Ele impõe uma uniformização até de costumes, até de cultura. Ele anula a cultura local, impõe a cultura própria do império. Até a comida se torna a comida daquele império. Então, Babilônia, aqui, profeticamente falando, representa todos os demais impérios. E aqui está determinada uma sentença da queda deste império em todas as épocas. Aqui está dizendo em Jeremias capítulo 51, 52 e 53. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei suas imagens de escultura, e gemerão os transpassados em toda a sua terra.
ainda que Babilônia suba aos céus, e ainda que se fortificassem no alto a sua fortaleza, de mim, diz o Senhor, viriam destruidores contra ela. Então Babilônia, ainda que ela queira subir aos céus, ainda que ela queira dominar e se fortificar, Deus diz que em todas as épocas viria da parte dele destruidores, que a destruiriam. Então o que Babilônia representa? Representa esse domínio humano, representa esse império satânico para dominar sobre os demais povos. Esse domínio que é, ao mesmo tempo, de opressão, de angústia, mas também de uniformização. Então, essa mesma mentalidade, essa uniformidade de mentalidade querendo ser aplicada a todos os povos, é que representa a Babilônia. Por isso que Deus, lá em Babel, confundiu as línguas e frustrou os propósitos de uniformização. A igreja é diferente de Babilônia. A igreja foi o contrário de Babilônia. Quando a igreja surgiu, no dia de Pentecostes, Deus também derramou várias línguas, talvez todas as línguas que habitavam sobre a terra, e aqueles apóstolos falavam em outras línguas. Porém, o resultado foi unidade. Naquele dia, começou-se a igreja, e a Bíblia diz que todos que lhe aceitaram a palavra que Pedro pregou naquele dia, cheio do Espírito Santo, congregaram, se unificaram, começaram a desenvolver a unidade. Qual a diferença da unidade e da uniformidade? Na unidade, que é a igreja, representada pelo corpo humano, cada um respeita a função do outro. A mão é diferente do pé, que é diferente do olho, que é diferente do olfato, do ouvido, e cada um na sua função, cada um desempenhando o seu papel, é uma unidade. Então a igreja é uma unidade. Babilônia é uma uniformidade. Ela tentou a mesma língua, a mesma fala, viverem no mesmo vale e ali construir uma torre para não serem mais espalhados, esparramados. Contudo, Deus veio, ele espalhou as línguas, eles não se entendiam, e assim foram espalhados e se iniciou as etnias, as nações, aquele dia, naquele vale. Então, nesse sentido, Babilônia representa esse domínio satânico, essa uniformidade satânica querendo se estender a toda a terra. Se nós formos lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 18, se concretiza a palavra de Deus, a palavra profética de Deus contra a Babilônia, contra esse sistema maligno de uniformidade que quer dominar sobre os povos. Aqui em Apocalipse 18 está escrito: então exclamou um anjo enviado dos céus com potente voz e disse: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie
espécie de espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Aqui Apocalipse 18 vai descrever, é claro que figurativamente, profeticamente, sobre a queda de Babilônia. A queda desse sistema, a destruição desse sistema pouco antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez é a última besta, a última cabeça da besta a ser destruída. Como eu disse, as outras 6 já foram. Essa 7ª também será destruída na proximidade, logo antes da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Também lá em Isaías, no capítulo 14, a partir do versículo 5, está escrito também outra profecia contra a Babilônia, dizendo: quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominavam sobre as nações, com perseguição irreprimível. Portanto, agora descansa e está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo. Quando Jesus voltar, essa profecia vai se concretizar. Porque o domínio satânico exercida por esse império, ele oprime, ele impõe, ele determina, é um cetro de dominadores. Porém, isso vai ser destruído pela vinda majestosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai reinar com justiça, vai dominar com equidade. O Senhor Jesus é o único que tem direito de dominar sobre os povos. Querido, que Deus te abençoe e que você tenha essa expectativa que nós temos na implantação do reino de Deus, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha um ótimo dia. Logo mais à noite estaremos fazendo uma live aqui na igreja, com louvor, com oração, com a palavra. Então nós aguardamos vocês às 19 horas